Há mistérios na alma humana que desafiam toda a compreensão, abismos de dor que se abrem como feridas sangrentas no coração do homem. E é precisamente nestes momentos de suprema angústia que o divino escolhe manifestar-se com maior intensidade. Assim foi em Santarém, no século XIII, quando a mulher, pobre, traída, desesperada, tornou-se instrumento involuntário de um dos mais extraordinários milagres eucarísticos da cristandade. Quem era ela? A história não nos legou seu nome, como se Deus quisesse preservar no anonimato aquela que, em sua fraqueza, seria levada à condição de testemunha do impossível. Era uma mulher como tantas outras, amava, sofria e esperava. Seu marido, aquele homem que um dia lhe prometera fidelidade diante do altar, agora caminhava por outros braços, deixando-a na solidão cruel de um lar que já não conhecia a alegria. Ah, que tormento é este da alma feminina traída! Que abismo de dor se abre no peito de quem ama sem ser correspondido. O desespero, esse veneno sutil que corrói a alma por dentro, levou-a até uma feiticeira judia. Quantas vezes não vemos, ainda hoje, almas perdidas buscarem nas trevas aquilo que só a luz pode oferecer? A feiticeira, conhecedora dos segredos sombrios do coração humano, prometeu-lhe uma poção capaz de reconquistar o amor perdido. Mas o preço terrível, era nada menos que uma hóstia consagrada, o próprio corpo de Cristo. Aqui se revela toda a tragédia da condição humana. Quando a dor se torna insuportável, somos capazes de profanar o mais sagrado. A pobre mulher hesitou, e nesta hesitação reside toda a luta entre o bem e o mal que se trava na alma humana. Sabia que estava diante de um sacrilégio imperdoável, mas a ferida do coração sangrava mais forte que os escrúpulos da consciência. Aceitou. Na igreja de Santo Estevão, entre as pedras que guardavam séculos de orações e lágrimas, ela ajoelhou-se fingindo devoção. Seu coração batia descompassado. Não seria este o próprio Cristo batendo à porta de sua consciência? Confessou-se e murmurou pecados menores para esconder o maior de todos. E recebeu a absolvição que em breve seria manchada pelo sacrilégio. Quando o padre elevou a hóstia consagrada e a colocou em sua língua, algo extraordinário aconteceu. Por um instante, um único instante, ela sentiu como se o próprio Cristo a olhasse nos olhos. Não era imaginação, era a presença real, viva, pulsante do Deus feito homem, tocando sua alma pecadora. O arrependimento quase a venceu, mas a imagem do marido nos braços de outra queimou mais forte que a vergonha. Com movimentos cautelosos, retirou a sagrada partícula da boca e a envolveu no véu. Mas Deus não se deixa profanar impunemente. Ao sair da igreja, o impossível acontecia. Do véu começou a escorrer sangue. Não era sangue humano, era o sangue do próprio Cristo, ferido pela traição, mas ainda assim misericordioso. As pessoas na rua pararam, apontaram, perguntaram se estava ferida. Como explicar que o ferido não era ela, mas aquele que carregava consigo? Aterrorizada, correu para casa, guardou a hóstia ensangrentada num baú de madeira, como quem esconde um tesouro roubado. Tentou fingir normalidade quando o marido chegou. Mas como pode haver normalidade quando se carrega Deus ferido no peito? Jantaram em silêncio, foram dormir, como se nada tivesse acontecido. Mas Deus não se deixa esconder nas trevas. No meio da noite, um clarão sobrenatural irrompeu da sala. Não era a luz da vela, nem de lamparina. Era uma luminosidade que parecia vir do próprio céu, pulsante como um coração divino. Do baú saíam raios misteriosos que dançavam pelas paredes, criando sombras que pareciam anjos em adoração. A mulher, tremendo, confessou tudo ao marido. Ele, ao ver a hóstia brilhando, sangrando, caiu de joelhos. Que momento supremo foi aquele! Dois pecadores diante do mistério da presença real. Dois corações humanos tocados pela infinita misericórdia divina. Não havia mais palavras, apenas o silêncio sagrado de quem reconhece a presença do Altíssimo. Passaram o resto da noite em adoração. Ela, a pecadora arrependida, ele, o marido infiel, transformado pela visão do sacramento. Quando o sol nasceu, correram até o pároco. O sacerdote, homem de fé profunda, não hesitou. Sabia que estava diante de um milagre que ecoaria pelos séculos. A procissão que se formou foi como nenhuma outra. Religiosos e leigos caminharam em silêncio reverente, carregando a hóstia milagrosa de volta à igreja de Santo Estevão. No altar, colocaram a sagrada partícula sobre um corporal de linho branco. Então, diante dos olhos de todos, o sangue jorrou novamente. Por 3 dias consecutivos, 3 dias como os que Cristo passou no sepulcro. A hóstia sangrou, transformando Santarém num lugar de peregrinação. Mas o verdadeiro milagre não estava apenas no sangue visível, estava na transformação dos corações. A mulher que cometera sacrilégio tornou-se exemplo de conversão, dedicando o resto da vida à penitência e adoração eucarística.
Seu marido, tocado pela visão do sagrado, abandonou a vida dissoluta e voltou ao lar. Quantos outros não se converteram diante daquela presença que irradiava o perdão? Passaram-se séculos, impérios caíram, reis morreram, gerações inteiras se foram, mas a hóstia de Santarém permanece incorrupta, desafiando as leis da natureza e da ciência. Em 1340, quase um século após o primeiro milagre, o vaso de cera que aguardava foi encontrado em pedaços, mas em seu lugar apareceu miraculosamente um vaso de cristal, como se os próprios anjos tivessem descido para criar um relicário digno do tesouro que guardavam. A igreja, mãe, sábia e prudente, investigou o milagre em 1340 e em 1612. Em ambas as ocasiões foi considerado autêntico. Santos como Francisco ajoelharam-se diante daquela hóstia antes de partirem para evangelizar o mundo. Reis e rainhas vieram em peregrinação. A própria rainha Santa Isabel fez procissão descalça, com corda ao pescoço e coberta de cinzas, implorando a misericórdia do Altíssimo. Hoje, no século XXI, quando o mundo parece ter esquecido o sagrado, ainda chegam a Santarém peregrinos de todos os continentes. Vêm buscar o mesmo que aquela mulher do século XIII buscava, o amor verdadeiro. Mas agora sabem onde encontrá-lo, não nas poções de feitiçarias, mas na presença real de Cristo na Eucaristia. O milagre de Santarém não é apenas uma história do passado, é um grito que atravessa os séculos, uma pergunta que ecoa em cada missa. Você acredita realmente que Cristo está presente na Eucaristia? Aquela mulher, em seu desespero, profanou a hóstia consagrada, mas Cristo, em sua misericórdia infinita, transformou o sacrilégio em milagre, a traição em testemunho, o pecado em oportunidade de conversão. O sangue que jorrou não era de condenação, mas de amor, o mesmo amor que se derrama em cada altar, em cada missa, em cada comunhão. A hóstia que sangrou em Santarém continua sangrando em cada sacrário do mundo, não visível aos olhos, mas real para a fé. Cada vez que o padre eleva a hóstia e diz, isto é o meu corpo, o mesmo milagre se repete. Eis o mistério supremo, Deus se faz presente mesmo quando é traído, ama mesmo quando é ferido, perdoa mesmo quando é profanado. O milagre de Santarém é, antes de tudo, um milagre de misericórdia, a misericórdia infinita de um Deus que transforma nossa fraqueza em força, nosso pecado em graça, nossa traição em testemunho de amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.